Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimento para vocês, compartilhando um pouquinho da minha trajetória no mercado financeiro, um pouquinho das minhas experiências e também falando um pouquinho mais sobre o mercado americano, sobre aqui no Brasil e um pouquinho das atualidades sobre o método Buy and Hold. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho mais sobre a Lojas Renner, a maior varejista de moda do Brasil e que está em plena expansão no último ano de 2019 e entrando agora 2020, pré-coronavírus, digamos assim, com guidance muito grande de investimentos em novas lojas, em tecnologia, em experiência do usuário e também numa melhor gestão da coleção, tanto de inverno quanto de verão, que ela faz nos mix das lojas. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a operação deles e sobre os principais pontos para o futuro em que o holder gosta muito de considerar e que eu queria trazer para vocês algumas coisas que me saltaram os olhos quando eu comecei a olhar a empresa mais de perto. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando uma série de insights, uma série de pontos que eu vejo como muito importantes para o amadurecimento da operação e para a eficiência da companhia. Eu vou estar falando eles ao longo do vídeo e no final eu vou falar um pouco mais sobre o principal e o que eu acho que tá muito interessante para a companhia nos próximos anos e o que de bom que ela está fazendo, principalmente para nós que somos adeptos do Buy and Hold, para a manutenção da nossa posição dentro da carteira. Então fica conosco aí até o final do vídeo que vai ser muito bacana. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a Lojas Renner hoje, ela tá com em torno de 370 lojas, tá? Ela fechou 2019. E o guidance da administração é que ao longo dos próximos anos, até 2025, a companhia abre mais 25 a 30 lojas ano, ou seja, iniciando a Operação Argentina, que foi iniciada no último ano, Operação Uruguai, posteriormente abrindo caminho em novos países, sendo que a Argentina é um mercado gigante. A gente sabe que a economia do país não está nos melhores momentos agora, mas a companhia, como uma companhia de varejo, e que o varejo ele tem lugar, ele tem espaço, e a operação da Renner está muito eficiente nos últimos anos, eu vejo muito espaço de abertura de novos mercados, tanto na Argentina, um pouco mais de América do Sul, que saem em outros lugares que a gente pode ver no futuro. Mas o ponto de trazer aqui é que hoje, com a operação muito eficiente, com 370 lojas, e esse plano de abertura de 25 a 30 anos, dá uma abertura de novos mercados muito interessante para a companhia e com um potencial de crescimento gigante, tanto em faturamento quanto em resultado, que é que a gente muito olha, né? Que o preço das ações ele reflete muito o resultado e o lucro da companhia, e que hoje a Renner está lucrando em torno de 1 bi ano, 1 bi 100 nos níveis recordes, e teria espaço para chegar a 1 bi meio, 1 bi 600 tranquilamente, caso essas novas operações, essas novas lojas consigam um amadurecimento conforme o guidance da administração. Outro ponto bem interessante de compartilhar um pouco é o valor de mercado da companhia. Ele cresceu substancialmente nos últimos anos, principalmente com a abertura das novas lojas, o crescente faturamento, que vem numa onda bem crescente de receita, a incorporação também tanto da operação da Camicado, que é mais voltada para a decoração de casa e produtos de decoração no geral, quanto para a Youcom, que é uma rede voltada um pouquinho mais para o público jovem e que a Renner consegue mais eficiência e colocar nesse processo de gestão tanto logística quanto de compras, colocar um público maior no seu hall de possíveis clientes desse mundo gigantesco que é o mundo de vestuário e de moda. Já que nós falamos um pouquinho sobre resultado, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu olho para a companhia no futuro e quais são os principais pontos em que eu tomo algum cuidado, já que eu já sou acionista, aos pouquinhos eu estou aumentando minha posição na companhia, olho de perto principalmente os resultados anuais, em que a gente consegue ter um olhar mais crítico sobre como a direção da companhia está estruturando os novos passos e os novos investimentos. E com base nisso eu fiz alguma listinha aqui de coisas importantes, que eu até vou pegar no meu bloco de notas, dos principais pontos para o futuro aqui, em que é muito bom de olhar e que talvez isso traga um resultado ímpar na operação e versus os concorrentes, tá? Um deles aqui, o primeiro deles é o maior fluxo de clientes nas lojas. O que é muito fácil de ver quando a gente vai no shopping em algum lugar, a estrutura da Lojas Renner versus os concorrentes. Eu gosto muito de ver a organização da loja,
em tese, como os produtos são dispostos nos lugares, a estrutura em si, em tese o minimalismo. É complicado falar isso no setor de moda, mas quanto menos coisas a loja tiver e mais focada nos produtos, para mim é melhor a experiência de estar na loja e de ficar reparando, de ficar verificando o ambiente, né? Então, para mim, isso é um ponto muito importante que a administração traz também nos resultados, e quando eu vou presencialmente olhar a operação, é um ponto que eu comecei a notar, principalmente em relação a C&A, que normalmente onde tem Renner tem C&A, e a organização da Renner versus a C&A é muito melhor, não existe nem comparação. Então, caso um dia tu vá no shopping e queira ver isso aí, olha as duas para ver a diferença, como isso está sendo impactante nos olhos. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Vai ser super importante para a gente poder compartilhar mais experiências, eu poder passar um pouquinho mais da minha vivência no mercado financeiro e também poder entender um pouquinho mais das demandas de vocês e como é que a gente pode fazer um canal para espalhar essa mensagem de buy and hold para o maior número possível de pessoas. Então não esquece de dar o like e se inscrever aqui embaixo. O segundo ponto que eu anotei aqui é sobre a composição adequada dos estoques no capital de giro. Ou seja, cada vez mais a empresa está conseguindo eficiências em relação aos estoques, ao capital de giro, e também, ao mesmo tempo, a gente pode colocar a parte de investimentos tanto em centros de distribuição, como esse novo centro em São Paulo, em que pode gerar muitos ganhos e frutos bons em relação a essa pulverização da empresa, de cada vez mais abrir novas lojas em novos mercados, e talvez em cidades não tão consolidadas ainda com essa operação de varejo de departamento. Então esse investimento e essa composição adequada de estoques que a gente vê nos resultados é super interessante. Terceiro ponto é em relação à margem bruta e também a receita de produtos financeiros. É muito fácil de ver como que a empresa está conseguindo trazer uma nova rentabilidade junto com a Realize. Em relação a ano após ano, a margem e a receita de produtos financeiros ela vem aumentando, ou seja, hoje também a Renner ela trabalha muito forte com a parte financeira, não só com a parte operacional de comércio varejista de roupas para o público jovem e público de média e alta renda, né? Então, esse ponto nos traz uma maior segurança em relação à fonte de receitas, à fonte de lucro, e também a uma operação mais encorpada, em que a gente tem uma maior consistência nos ganhos, né? Então é muito mais do que a gente saber a consistência dos ganhos na hora que a gente tiver a recessão, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está no período de crise, ela consegue manter uma certa linearidade e uma certa constância na operação. Então isso é muito positivo. O quarto ponto, e talvez um dos mais importantes para mim aqui, é a consistência de ganho de participação de mercado ao longo dos últimos anos. Ou seja, ano após ano, a Renner está conseguindo ganhar market share, está conseguindo se organizar, está conseguindo estruturar novas operações, as operações já existentes está conseguindo consolidar, deixar mais eficiente estoque, capital de giro, mercado, produtos financeiros. Então, se a gente for olhar a operação mais de fora, são uma série de boas ações e que estão gerando já frutos no curto, só que a tendência de frutos no longo é muito maior. Então, eu fico muito feliz de ler os resultados, de ver essa consistência, essa maturidade na operação que eles estão conseguindo trazer, e eu fico muito feliz de já ser acionista, de aos poucos ir aumentando a minha posição dentro da empresa, e para conseguir diluir um pouco o risco e conseguir ser mais eficiente dentro da minha carteira. Trazendo um pouco mais agora dos números da empresa, eu gostaria de trazer alguns dados importantes que a gente consegue extrair alguns movimentos de mercado e algumas direções em que a companhia tá indo, tá? O primeiro deles é crescimento de 56% na operação de e-commerce. O que a gente pode extrair disso? É muito bacana de ver como a questão do usuário poder comprar online e poder retirar na loja está funcionando muito bem. E também, se a gente acompanhar mais de perto, a gente vai ver que a Renner tá investindo muito na experiência do usuário, também na experiência do site, do e-commerce, tanto no e-commerce quanto no app. Isso está gerando
frutos bons em relação à receptividade, à interação com o usuário, o mesmo cliente que compra uma vai comprar 2 vezes, então a gente consegue ver uma recorrência de investimentos por parte do cliente na companhia, tá? O outro ponto que eu queria trazer também para vocês, no último resultado a margem bruta foi em torno de 58%, no maior patamar histórico. O que isso pode nos dizer? O principal ponto que eu consigo extrair disso é a prospecção de valor do cliente. Assim como eu falei um pouquinho mais anteriormente no vídeo, em relação a quando a gente vai nas lojas, a gente olha, a gente sente o clima da empresa, isso também é uma parte de prospecção de valor. Então ela está conseguindo captar muito bem em relação ao seu usuário final, ao seu cliente, de conseguir colocar um third space, digamos assim, e com base nisso melhores margens em relação aos produtos. Pessoal, continuando aqui um pouco com os números, é muito bacana trazer, eu fico super feliz de poder trazer um pouco disso para vocês e até de falar, mas vamos lá. Melhores EBITDAs, o que é isso, tá? Maior margem bruta nos períodos, junto com uma manutenção das despesas operacionais e também uma maior recuperação de créditos fiscais. Isso é basicamente número, é o que a gente olha. Recuperação de crédito fiscal é um ponto de curto prazo, né? Então que a gente não olha tanto, mas o que eu fico muito feliz no EBITDA é basicamente de olhar essa questão da margem bruta, que a gente está conseguindo aumentar ao longo dos períodos, né? Junto com isso, eu já tinha falado um pouco dos resultados financeiros, então a Renner ela já emitiu 32 milhões de cartões. É muito cartão, né? Então é bacana de ver isso, é bom, eu fico feliz de poder ver que a companhia está conseguindo estruturar, encorpar muito mais a sua operação. E os cartões, né, ele deu em torno de 400 milhões de resultado financeiro no último ano. Ou seja, grande parte do lucro líquido da Renner está na financeira dela, está na emissão de cartões. Então, cada vez mais a gente vê essa importância e como ela pode ser um suporte ao resultado operacional. Então, pessoal, como eu tinha prometido no começo do vídeo, falar um pouco aqui sobre os novos investimentos, e para mim é a posição mais importante. Isso demonstra muito aonde a companhia ela está investindo tempo, investindo energia e investindo dinheiro. Isso é um fator chave para a direção dos próximos passos e para onde a companhia quer seguir. Deixa eu falar para vocês um pouquinho aqui dos investimentos dela, ou seja, ela está colocando dinheiro, colocando capital em novas lojas, assim como eu falei em relação às 370 lojas atuais. A companhia quer chegar a mais de 500 daqui a 5 anos, ou seja, é um investimento de giro, de imobilizado, de operação, em que a gente tende a colher muito bons frutos no futuro. Falar um pouco também da remodelação, ou seja, uma companhia que já está estruturada, já tem várias lojas rodando há muito tempo, então remodelar elas, deixar o ambiente da melhor maneira possível para ter a prospecção de valor, para conseguir ter margem bruta, para conseguir que o cliente se sinta muito bem dentro da loja, tá? O outro ponto também super importante é sistemas de tecnologia e automação. Então a companhia está muito atenta às novas tecnologias, a como que ela pode operar de uma maneira mais eficiente, tanto no mercado físico, quanto no mercado online, no e-commerce e também na experiência do usuário, né? E também o último ponto aqui é o centro de distribuição. Esse amadurecimento, esse ponto de um novo CD em São Paulo, da abertura da Operação Argentina, Operação Uruguai, a consolidação da Operação Sul, Operação Norte, só nos deixa mais seguros para a gente continuar a acompanhar muito de perto a companhia, ter segurança dos resultados dela, consistência e constância. Então, fico muito tranquilo. Aproveito esse vídeo para passar uma mensagem muito positiva sobre o futuro. Espero que a companhia consiga passar muito bem agora para esse período enquanto eu gravo o vídeo de coronavírus, e que o varejo brasileiro ele tem muita coisa boa para extrair e tem muito a ensinar aos outros mercados ainda. Então fica um viés muito positivo do meu lado e espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Então é isso, pessoal, compartilhei com vocês alguns pontos aqui da Renner que eu acho interessantes para o futuro da operação. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo.
Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Também aproveita para nos seguir no Instagram, que é o @mentedeholder. Lá eu compartilho bastante informação sobre o nosso modo de pensar, sobre as atualidades, sobre alguns drivers interessantes das companhias. E vai ser muito bom compartilhar um pouquinho da experiência mais com vocês. Muito obrigado, até a próxima e bons investimentos!